inclusive tocando 2 semanas fundamentais para o governo e para o país, com reforma tributária e com a questão dos cortes de gastos, e tudo dependendo das emendas. E por isso o governo entendeu que baixando uma portaria poderia resolver o problema. É a manchete aí da Raniele, Ari. Remendo nas emendas. Governo edita portaria para liberar recursos para parlamentares. Lira vai acionar o modo trator? Quer dizer, Arthur Lira ficou contente com essa portaria e isso vai fazê-lo trabalhar com seus deputados para aprovar o que o governo quer, Raniele? Olha, ainda há resistência, principalmente do União Brasil e do PSD, que querem aproveitar isso também para emplacar cargos do governo e até nos ministérios. Mas, de acordo com uma fonte, hoje Lira amanheceu mais otimista. Isso porque aquela portaria foi publicada ainda ontem, como eu havia antecipado aqui, pela Advocacia Geral da União. É uma interpretação à decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento das emendas parlamentares em agosto e exigiu regras mais duras em relação às emendas PIX e às emendas de comissão, exigindo o nome do parlamentar na indicação dessas emendas. Com essa interpretação da AGU, pelo ministro Jorge Messias, a expectativa é que dê uma segurança jurídica e também libere emendas. Inicialmente, mais de 3 bilhões de reais para as emendas PIX e depois mais 6 bilhões de reais para as emendas de bancada estaduais e também de comissão. Só quando o dinheiro cair é que, de fato, esses parlamentares vão estar abertos. Ontem, com todos os líderes que eu conversei, enquanto esperava o presidente da Câmara, Arthur Lira, todos eles falavam: vai depender da portaria, vai depender da liberação das emendas parlamentares, porque esse é o momento que eles têm para negociar, e fora isso ainda tem mais 12 bilhões de reais de emendas previstas para esse ano, que totalizam mais de 50 bilhões de reais, e no ano que vem, previsto no orçamento, não vai ser diferente. Ontem, antes da publicação dessa portaria, como você citou bem, os ministros entraram em campo, Jorge Messias na AGU, Fernando Haddad, Ministério da Fazenda, também Rui Costa, Casa Civil, porque Lira tem uma dificuldade de lidar com Alexandre Padilha, mas Alexandre Padilha também, que é o responsável por essa interlocução, também está atuando aqui no Congresso Nacional. Antes dessa portaria ser publicada, ontem Lira falou com a imprensa em um tom ríspido, disse que o que está em jogo não é a liberação dessas emendas parlamentares, e sim porque o governo tocou em pontos polêmicos, como salário mínimo, BPC, abono salarial. Vamos ver o que o presidente disse. Ele também criticou a decisão do ministro Flávio Dino. O problema não é o dinheiro, nem a emenda, nem a portaria, nem o parecer com força executória. O Congresso, ele tem as suas atribuições, o Congresso, ele tem as suas responsabilidades. Os projetos chegaram há poucos dias. O acerto é que não tem votos. O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, o abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. Olha, a demonstração dessa fala de Lira, que não tem votos, ficou explícita na votação da urgência da semana passada, que um dos projetos passou com apenas 3 votos, além do mínimo, né? Um projeto de lei complementar que precisa de, no mínimo, 257 votos. Então, portanto, hoje eu escutei que PP e republicanos, que PP é partido de Lira, republicanos, partido de Hugo Mota, que ganhou o apoio do governo para ser o próximo presidente da Câmara, esses podem ajudar, mas ainda há resistências. Eles querem, de fato, ter esse dinheiro, porque o próprio Omar disse que não acredita nas promessas do governo. A questão aí é a seguinte: o governo, ele tem 100 parlamentares que vão votar tudo que o governo, do jeito que o governo botar, vão votar. O pessoal ali do PT e dos mais próximos. Tem uns 100 que vão votar qualquer coisa contra, que é a oposição PL e os bolsonaristas em outros partidos da direita. E quem decide mesmo é o Centrão, são os 300 do Lira, / Kassab, / União Brasil, /
republicanos, enfim, são esses 300 que decidem. E os 300, o Lira está dizendo, não, a questão é o BPC. Não, não é, a questão são as emendas. Logo que o dinheiro sair, haverá o assunto destrava. Tanto que o senador Marcelo, a Ranieri conversou com ele agora há pouco, e ele disse que o que o Supremo está pedindo de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares é impossível de ser executado, Ranieri. Exatamente, a gente vê todos se unindo nesse momento. O senador Marcelo Castro, que é também próximo ao governo, criticou essa decisão do ministro Flávio Dino, apesar de, segundo ele, ser favorável à transparência e rastreabilidade. Marcelo Castro disse que essa decisão do ministro é impossível de ser executada. Ele explica por quê. Ele, digamos assim, não entendeu bem a situação. O Flávio Dino, apesar de ter sido deputado federal, apesar de ter sido eleito senador, mas ele nunca exerceu o mandato de senador, parece que ele não sabe distinguir bem o que é uma emenda individual do que é uma emenda de bancada, do que é uma emenda de comissão. E ele vem com a exigência que toda emenda de comissão, toda emenda de bancada, isso é quase que impossível. Dizer quem é o autor. Como é que é o autor? O autor é a bancada, o autor é a comissão. E essas exigências que ele está fazendo, eu entendo, não é, que isso é um excesso. Exatamente, é um excesso. É o que a gente escuta aqui de todos os parlamentares, como eu já havia antecipado ontem, o medo dos parlamentares é perder o poder, o controle sobre essas emendas. Vamos lá, rapidamente aqui com vocês.